Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta aí com a sua dose semanal de análise on-chain, que na verdade está sendo quase dose mensal, né? Mas lembre-se, tá galera, quando eu não posto vídeo aqui na dose semanal, significa que provavelmente eu estou fazendo live, né, com o time de analistas da Research, tá? Então não compensa fazer, por exemplo, as lives são de quinta-feira e aí eu vou fazer uma dose semanal na sexta, acaba não compensando, porque são os mesmos dados que eu passei na quinta, tá? Então fiquem ligados nisso daí. Mas, como de costumes, então, vamos falar aí dos principais acontecimentos on-chain e off-chain da semana, ou talvez do mês, né? Dar aquele panorama geral no mês aí, né? Muita coisa interessante. Abril em si foi um mês positivo, né, para o Bitcoin aí, né? Foi um mês bacana aí, mesmo a gente tendo fechado ali nos últimos dias ali com oscilações, tá? E lembrando, galera, você que está chegando agora, se inscreve no canal, curte aí o vídeo, ativa o sininho, me ajuda a crescer esse canal aí, porque o trabalho aqui é trazer informação para vocês sem hype, sem achismo, apenas informação limpa de ruído, tá? Bom, sem muitas delongas, vamos pro que interessa, tá? Galera, começando aqui sempre pelos ETFs spot de Bitcoin, tá? Como vocês podem perceber aí, os ETFs ficaram aí bem bacana aí no mês de abril, tá? Eles chegaram a bater 9 dias consecutivos, como vocês podem ver, desde o dia 14 ao dia 24 aí, de fluxo positivo, tá? Algo que não acontecia desde meados de setembro do ano passado, tá? Setembro do ano passado. Então, pô, fazia muito tempo que a gente não via os ETFs atingindo aí esse nível, tá? E quando a gente traz para o mensal aqui, olha que interessante, a gente fechou com um fluxo de 1,9 bi, né? Quase praticamente aí 2 bilhões de dólares aí nos ETFs spot, tá? O melhor mês aí da história, né? Dos ETFs aí em 2026, tá? Então, algo bem interessante aí, né? Desde outubro que a gente não viu um fluxo tão grande aí, marcado aí pelos ETFs, né? E trouxemos aí, acabou aí ocasionando em alguns recordes aí, né? Os ETFs eles atingiram, eles superaram a marca aí de 8,3%, né? De todo o supply circulante de Bitcoin hoje está na posse desses players, tá? O que quando a gente traz aqui pro quesito, a gente está falando de 1,6 milhões de unidades, tá? Então, mais um recorde aí para os ETFs aí, né? Seguem com muita fome, muito apetite, né? Trazendo essa questão, tá? Quando a gente pega aqui os níveis de liquidação aqui, né? O heatmap aqui do Bitcoin, né? A gente vê que abril foi um mês extremamente ruim aí para os shorts, tá? Os vendidos acabaram aí pela primeira vez aí no mês, né, no ano, no caso aqui de 2026, tomaram uma surra muito grande, tá? A gente passou por diversos períodos aqui, ó, de liquidação, como vocês podem ver aqui, ó, de posições vendidas, tá? Liquidamos bastante aí. E hoje, quando a gente traz um panorama geral, pelo menos pegando o time frame aqui mensal, a gente tem em torno de 86 bilhões de dólares em posições em long contra 56, 59 bilhões de dólares em posições em short, tá? Então já tem uma discrepância bem interessante acontecendo aí e algo que fazia muito tempo que não acontecia, né? Essa diferença de posições de long para shorts, né? A gente tinha essa diferença, mas normalmente era shorts dominando. E agora a gente vê o mercado mudando o sentimento, ficando aí eufórico, digamos assim, né? E quando a gente traz aqui para as principais níveis agora, a gente tem aqui na casa dos 79 mil dólares, tá? Um acumulado bem grande de posições. Se a gente somar tudo aqui, a gente tá passando de 3 bilhões de dólares aqui, tá? E quando a gente fala dos longs, as principais posições começam a aparecer aqui na casa dos 69 mil dólares. Então estamos muito próximos aqui, né? De fazer mais, quem sabe aí, mais um short squeeze aí, quando a gente fala, né, das posições em short, tá? Então é algo que a gente precisa ficar de olho aí, né? E ver aí, a gente tem um vácuo muito grande aqui de liquidação para baixo, né? Então não tem aí, digamos que impulsos para a gente trazer o preço para baixo, pelo menos falando aqui do time frame, né? Então é algo bem bacana aí para a gente ficar de olho, tá? E quando a gente traz aqui para sentimento do mercado, aconteceu algo interessante também esse mês, né? Quando a gente pega aqui o anual, tá? O mercado conseguiu aí, nesse mês de abril, a gente conseguiu chegar a 47 pontos aqui no Fear and the Grid. E foi a primeira vez que o mercado, em pouco mais de 100 dias, tá? Conseguiu chegar no patamar de neutro, tá? A gente estava sempre oscilando em medo e medo extremo, medo e medo extremo. E aí, no dia 27 de abril, a gente conseguiu chegar aí no patamar de neutro. Claro que, né, logo depois aí a gente corrigiu de novo, voltamos aí para o patamar de medo, tá? Mas já dá para perceber que o mercado está começando a dar esses gatilhos de mudança de sentimento. Vamos ver se
a gente conseguir aí ter talvez uma previsibilidade macro e uma previsibilidade geopolítica, talvez o mercado comece a se animar de vez, tá? E isso a gente começa a ver refletindo, como eu disse aqui, né, nos derivativos, né? Ponto que tem chamado a atenção também, cara, é a questão aí, né, do volume, né, da discrepância entre volume spot e a discrepância entre volume de derivativos, tá? Quando a gente traz aqui no volume spot, falando em dólares, a gente está falando de pouco mais de 6 bilhões de dólares aí, né, em volumes aí diários, né? Vamos supor assim, né, uma média de volume diário aí, tá? Quando a gente pega os picos aqui, ó, no crash ali do dia 5, 6 de fevereiro, a gente teve 16 bi, mais ali em períodos de, digamos assim, perto de all-time high, a gente teve 25 bi, né? Então caiu bastante o volume spot do Bitcoin. Por outro lado, quando a gente traz para o volume de futuros, né, do mercado de derivativos, olha a discrepância. Só ontem aí, né, no mesmo período aí que eu mostrei os 6 bi, a gente teve 58 bilhões de dólares, tá? Então, meu, pouco mais de 10 vezes aí, né? Quase 10 vezes aí superior ao volume spot, né? Então a gente vê que realmente esse ciclo é o ciclo, né? Da alavancagem, é o ciclo, né, dos derivativos do futuro da aposta, né? Ninguém tá comprando, não é, ninguém assim, entre aspas, né? O mercado em si não tá vendo vantagem em comprar bitcoins, então vantagem em apostar o sentido, o lado que o Bitcoin vai percorrer, né? Olha isso daqui, ó, em meados ali de outubro de 2025, Bitcoin batendo ali o seu all-time high, a gente bateu 142 bilhões de dólares, tá? Em volume de derivativos. Vamos comparar no mesmo período aqui, ó, que foi ali outubro de 2025. Olha isso aqui, ó. 13 bi, praticamente. 13 bi. Olha a diferença, mais de 10 vezes, né? Então isso é preocupante, né? É uma parada preocupante, na minha opinião, tá? E quando a gente traz aqui pro Open Interest também, desde o fundo que ele fez ali em meados do dia 2 de março em 43 bi, né? A gente conseguiu em abril também bater um leve all-time high aqui nesses, pelo menos comparando os últimos meses aí, em 62 bilhões de dólares, né? Então o Open Interest aí em um mês aí do Bitcoin ganhou pouco mais de 20 bilhões de dólares em Open Interest. Então, realmente é isso que a gente tem visto, o mercado ficando eufórico, euforia, tá? E isso, claro, né, a gente tem um lado ruim também, né? E aqui, só batendo na tese que eu falei para vocês que foi um mês ruim aí pro shorts, como vocês podem ver, esse indicador ele mostra aqui basicamente o lado, né, que o Bitcoin está indo, né, quem tá tomando mais surra, se são os longs ou são os shorts, né? Quando a gente tem essas bolinhas azuis ativando, são longs tomando uma surra, e quando a gente tem as bolinhas vermelhas são shorts tomando uma surra. A gente percebe que, ó, desde ali basicamente aqui, ó, se eu pegar do dia 7 de abril, tivemos só shorts tomando surra, né? E foi realmente um mês muito ruim, tá? Muito ruim mesmo para quem shortou o Bitcoin, tá? Seguindo aqui também, outro ponto que me chamou a atenção é que a gente começou a ter picos também em realizações de prejuízo. Isso me chamou, assim, me deixou curioso, né? Porque o preço em si, ele estava meio que subindo, né? Deixa eu colocar aqui num zoom melhor aqui, recente história, que fica melhor. Com o preço subindo, a gente teve ali realizações de prejuízo, né? Em torno de 9 mil bitcoins. Fazia bastante tempo que não acontecia isso, né? Aqui é a mesma coisa, aqui em dólares ali foi em torno de 758 milhões ali no pico, né? Então me chamou a atenção, tá? E olha que legal, tá, galera? Abril também foi um mês aí que a gente quase rompeu duas resistências extremamente importantes, que são resistências que eu já comento pra vocês aqui há muito tempo, tá? Que são o quê? O True Remain, né? E o Realized Price do Short Term Holders, tá? E olha como são resistências mesmo, porque se vocês perceberem, ó, ali no dia 22 de abril a gente conseguiu romper o True Remain e tocamos no Realized Price do Short Term Holders e já corrigimos. E aí depois tentamos romper o Realized do Short Term Holders em 79 mil dólares ali e corrigimos de novo, e agora estamos trabalhando abaixo dessas duas médias aqui, que seria o True Remain em 77 e o Short Term Holder Realized Price em 78, tá? Que estão basicamente coladas, tá? Esses são os nossos alvos, tá, galera? Para as próximas semanas aí. A gente precisa romper essas resistências, que são difíceis, tá? Principalmente pelo fato de elas estarem praticamente coladas ali, né? Então seriam duas resistências em um movimento só, tá? Então é algo interessante da gente se ver, tá? E aqui, né, eu tenho batido nessa tese desde fevereiro, né, que provavelmente a gente tenha feito um fundo nesse ciclo, tá? Lá no dia 5 de fevereiro, quando o Bitcoin atingiu ali, deu uma agulhada nos 60 mil dólares. E cada vez que o mercado vai andando, né? Ou seja, as semanas vão passando ali, para mim essa tese começa a ser validada, tá?
mais uma vez, mostrando aqui o percentual em supply, né, do Bitcoin no lucro, tá? Nos fundos, a gente teve quantidades pífias de Bitcoins circulantes no lucro. Como vocês podem ver, no fundo ali do ciclo de 2015 a gente teve 36,4%, depois em dezembro de 2018 39%, no Corona Crash 44%, no Crash da FTX 44,8% e no dia 5 a gente teve 51,9%, o menor nível de supply no lucro do Bitcoin nesse ciclo, tá? E agora a gente já tá ali em 62, já tá bem longe, né? Quando a gente bateu o pico do Bitcoin ali nos 79 mil dólares, praticamente chegou a 65, tá? Então isso vai me trazendo, né, a expectativa de que talvez realmente a gente tenha batido ali, né, o fundo do ciclo nos 60 mil dólares, tá? Posso estar errado ainda, mas conforme o tempo vai passando, isso vai trazendo que talvez a gente tenha acertado mesmo, tá? Eu tenho acertado aí nessa questão. Mas a gente não pode ali, né, ficar ali totalmente bullish, né? Porque segundo o Investor Tool, que é o indicador que cravou praticamente todos os bear markets, né? Todas as vezes que o preço caiu abaixo da média móvel de 2 anos foram períodos de bear market, como vocês podem ver aqui no gráfico. Segundo ele, ainda estamos em bear market. Para a gente sair desse patamar de bear market, a gente precisa superar a casa dos 86 mil dólares. Praticamente 87 mil dólares, tá? Então a gente ainda tem um caminho para percorrer para sair do bear market, tá? Falando também um pouquinho aqui, né, de long term holders e short term holders, isso daqui serve de atenção para vocês, tá? Recentemente a gente viu essa acumulação absurda aqui, né, dos long term holders aqui, né, moedas sendo graduadas, né, e teve até alguns sites, algumas notícias, threads aí, né, mostrando, nossa, long term holders estão acumulando de maneira massiva e tal, mas na verdade não é isso que aconteceu, tá? Por quê? Deixa eu trazer o tweet aqui para ficar mais fácil, né? Pra gente trabalhar essa história aqui. Não sei se vocês se lembram, tá? Mas lá em meados ali de novembro, né, do ano passado, a Coinbase avisou, né, que elas fariam migrações de wallets antigas, né, de moedas de wallets antigas, né, para wallets novas e seriam grandes movimentações on-chain. Né? E nesse período, vários indicadores ficaram com ruídos, tá? E como vocês podem ver, um long term holder é aquele player que segura as moedas, né? Ou são moedas que estão paradas há mais de 155 dias, correto? Novembro de 2022 para nos atuais dias dão o quê? Pouco mais de 155 dias. Então foi basicamente isso. Essas moedas que foram movimentadas pela Coinbase, elas se graduaram novamente. Então não foi acumulação, foi apenas ruído estatístico, tá? E o que prova isso é basicamente aqui o RPD. Lembra do RPD que eu falava sempre quando eu mostrava esse gráfico, que tinha esse candle gigantesco aqui, né, formado, que basicamente esse candle se formou na movimentação, no dia da movimentação da Coinbase? Tá aqui, ó. Como vocês podem ver, basicamente esse candle todo hoje, tá, ele virou long term holder de uma vez só. Então foi basicamente as moedas da Coinbase se regraduando de novo para long term holder, tá? Então cuidado, né, com as narrativas que aparecem aí no mercado, tá? E já aproveitando que a gente está no RPD, olhando aqui, tá, a gente vê boas acumulações aqui de short term holders, né? Nessa faixa aí até 79 mil dólares, aqui 77 mil dólares é o maior candle hoje atualmente, tá? Que a gente pode cravar aí do mercado, tá? E aí seria o que? Essa casa dos 84 mil dólares não nos traz risco, porque a gente já sabe que são moedas que não serão liquidadas na maioria muito provavelmente, né? Porque são ali postos da Coinbase, tá? O que traz risco é aqui, ó. 87, 90, né, 91, mas de resto aqui, ó, já não tem mais risco porque são moedas, né, convictas, moedas de 155 dias a mais de long term holders, tá? Não é que não traz mais risco, mas a chance dessas moedas serem desovadas aí é muito pequena, tá? Comparado aqui. Então, a gente tá nessa faixa aqui que é tudo ou nada, entendeu? A gente precisa romper aqui pelo menos aqui os 90 mil dólares, tá? E aí é alegria, tá bom? E aqui, como vocês podem ver, né, trouxe muito ruído estatístico, né? Aqui tá falando aqui que long term holders acumularam em torno de 97 bilhões de dólares, não foi isso que aconteceu, né? E, claro, né, a gente trazendo aqui, claro, que a gente não pode considerar isso, né, mas esse indicador é interessante, né, porque ele mostra a quantidade de supply in profit, né, de long term holders, né? E nos fundos do mercado, né, long term holders acumularam prejuízos, como vocês podem ver, abaixo dessa média móvel, né, desse segundo desvio padrão aqui, terceiro desvio padrão aqui, né? Todos os ciclos foram isso, tá? E calhou que essa movimentação aí que a gente teve agora fez com que o gráfico, né, esse gráfico aqui, enfim, rompesse o desvio padrão que faltava para, enfim, entre aspas, decretar assim que, cara, endgame aqui, né, daqui
seria esse movimento que faltaria, né, pra gente decretar que o fundo foi feito, entre aspas, tá? Porque, como eu disse pra você, foi um ruído estatístico ali, né? Mas é engraçado como as coisas meio que se casam ali, né? E, bom, para finalizar, tá? O único indicador que não trouxe ruído aqui de acumulação de long term holders foi esse indicador aqui. Parabéns para a CryptoQuant, tá? Que não caiu nesse ruído, né? E aqui mostra basicamente aí que a gente teve uma acumulação aí até o momento. O long term holders continuam acumulando uma média aí de 315 mil unidades de Bitcoin aí desde o dia 15 de janeiro, tá? Então, queridos, é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e tudo mais, tá? E nos vemos então na próxima dose semanal de análises on-chain. Tamo junto!